Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês que muitos dos problemas da humanidade têm soluções simples, só que as pessoas seguram. Lembra aquela história de carro movido a água, carro movido a ar? Vai um pouco nesse sentido. As grandes soluções, em geral, elas trazem benefício para a humanidade, mas problema para quem está ganhando dinheiro com a situação difícil. Você sabe que dificuldade é um ambiente que muita gente ganha muito dinheiro. Se você acaba com aquela dificuldade, você tira ali a mamata do controlador. Então, o que está acontecendo hoje no mundo? Escassez de energia. Mas você sabia que muitos defendem a ideia de que se o fracking, o xisto betuminoso, aquele negócio de tirar petróleo de rocha, se isso fosse liberado pelas questões de meio ambiente, resolveria a questão energética no mundo, porque é muito mais fácil, é muito mais barato e, ao contrário do que dizem, não prejudica o meio ambiente. E esses dias saíram notícias falando que o governo agora vai lançar um edital para estimular o fracking no Brasil. E todo mundo, isso é um absurdo, isso acaba com o meio ambiente, isso dá problema e tal. Em geral, pessoal, essa choradeira toda não é realmente porque eles querem proteger o meio ambiente, é porque eles sabem que se isso for liberado, os países, mundo afora, se tornarão autossuficientes em energia. E quem vai perder muito com isso, quem é? É quem vende petróleo para o mundo todo, como Moscou, por exemplo. É por isso que alguns dizem que o próprio governo de Moscou estimula esses grupos aí de defesa do ambiente para impedirem que os países tenham a sua própria produção e extração de petróleo, porque assim parariam de comprar, obviamente, o produto que vem de fora. Então é um joguinho muito nojentinho, é um joguinho muito sujo, é um joguinho assim realmente tosco. E aí eles vão falar que isso aí, meu Deus, que problema, mas na verdade talvez aqui esteja essa grande solução. E como eu falei para vocês em vídeos anteriores aí, como é que pode o mundo hoje estar vivendo essa ideia de falta de energia, falta de comida, se livros como o livro Abundância, do pessoal do lado do Vale do Silício, da Universidade da Singularidade, falavam que a gente ia viver nessa abundância total? Tem duas questões importantíssimas que você precisa entender. Ou o pessoal que publicou esse livro em 2019, falando que a gente ia para uma situação de abundância, estava errado, ou esse pessoal estava errado, ou eles estavam completamente certos e eles estão olhando essa situação atual do mundo como o momento perfeito para eles mudarem a matriz de produção de alimento e a matriz da produção de energia. Na verdade, é isso que eles querem. Quando você vê aquele negócio de Agenda 2030, pessoal do Fórum Econômico Mundial falando que no futuro você não vai ter nada, mas vai ser feliz, esse negócio de você ter que comer comida feita em impressora, carne artificial, ou comer inseto, ou você parar de comer qualquer tipo de elemento ali de origem vegetal, isso aí é uma parte dessa grande propaganda para quê? Para tornar a humanidade dependente, a humanidade enfraquecida, porque eles já enfraqueceram mentalmente a humanidade, agora estão enfraquecendo organicamente, fazendo com que a pessoa se alimente com coisas ali que só Deus sabe o que tem ali dentro, só Deus sabe se aquilo ali realmente nutre, porque uma coisa é você encher a barriga, outra coisa é você estar nutrido e você estar bem, você estar ali com o corpo fortalecido. É aí que entra a grande questão. Por que você acha que existe um incentivo tão grande para que as pessoas não se alimentem bem? Por que você acha que o acesso a um alimento sem elementos ali que te prejudiquem a sua saúde é tão difícil e tão caro? Porque eles querem manter a população inteira não apenas fraca em termos de raciocínio crítico, mas fracas organicamente mesmo, dormindo pouco, dormindo mal, estando sempre cansados, trabalhando excessivamente, sem ter tempo de lazer, sem ter tempo para refletir sobre a sua jornada, fazendo aquilo até que o Michel Foucault chamava de biopolítica e biopoder. O que é biopolítica e biopoder? Você controlar a pessoa 24 horas por dia e ela não ter tempo para refletir sobre a vida. Ela está num corre-corre, tipo aquele filme No Limite do Amanhã, que as pessoas tinham que ficar comprando tempo, senão elas iam para o beleléu. Você vê que os caras que eram ricos, eles se tornavam imortais,
porque eles tinham todo o tempo do mundo, eles se tornavam ali quase semideus. Enquanto a pessoa que não tinha recurso estava sempre correndo para cá e para lá, correndo para cá e para lá, para ganhar mais um minutinho, mais alguns segundos de vida. Essa pessoa, ela não tinha tempo de pensar e falar, cara, esse sistema não está legal não. Precisamos mudar esse sistema, precisamos propor um novo sistema. Vou reunir a galera e vou explicar, pessoal, não dá para viver assim, correndo atrás de minuto por minuto. A gente tem que mudar, esse sistema não está legal. A pessoa não tem tempo de fazer isso, porque dentro dessa estrutura de controle, eles se tornam o que se chamam corpos dóceis. O que é corpos dóceis? Corpos totalmente controlados. E quando você tem abundância, você tem autonomia. Quando você tem escassez, você tem dependência. Quando você tem dependência, você tem controle. Porque se você depende de alguém, aquele que te controla, ele domina a sua vida. Então, infelizmente, o mundo está indo no sentido do controle. Mas o Brasil é chamado um país super diverso, no sentido de superabundante. O Brasil é um país que tem superabundância em tudo. Água potável, comida, sol, vento, montanhas, todos os tipos de biomas possíveis, cerrado, floresta tropical, todo tipo de situação que você pode imaginar. Cada lugar do Brasil floresce um tipo de vegetal, você pode plantar um tipo de comida. A Embrapa agora está fazendo adaptações no trigo para que o trigo possa crescer em ambientes onde ele era considerado inóspito para o trigo. Então nós temos tudo aqui. O Brasil é um exemplo de abundância. É claro que o Brasil é mal administrado, tem muitos problemas de gestão, mas em termos de recursos, a gente não tem necessidade nenhuma de ter carne em 3D, carne artificial, comer inseto. O pessoal que vai para o tudo ou nada na alimentação são aqueles países que você tem 1,5 bilhão de pessoas e não tem alimento para todo mundo, e a terra não é tão boa, o clima não é tão bom. Aqui no Brasil não tem necessidade disso. Então o Brasil é exemplo do país da abundância, sim. Só a diversidade que nós temos de seres vivos, a diversidade biológica, já tem ali, com certeza, solução para várias das enfermidades que tem no mundo hoje. Não tenha dúvida nenhuma. É por isso que você vê esse interesse tão grande aqui no Brasil. Sem falar os nossos minérios, né? Os nossos diamantes, o ouro e a prata, né? Que estão sendo retirados até hoje, né? Já há 500 anos que o Brasil está nessa de tirarem, mais de 500 anos, tirarem os nossos recursos e os abutres morderem todos os nossos recursos aqui. Agora, o Brasil está aí com esse problema de combustível caro. O fracking pode acabar com esse problema. Acaba na hora. Agora, os controladores querem que isso aconteça? Os controladores querem que você pense com a sua própria mente, que você tenha autonomia de pensamento, que você tenha espírito crítico, que você tenha acesso a boa informação, que você sinta que o teu país ele tem tudo que você precisa e a gente não precisa ficar dependendo dos outros, de seguir o nosso preço do combustível ter que seguir o preço internacional. Isso é muito curioso, né? Porque quando o dólar sobe, o combustível sobe, mas quando o dólar cai, o combustível não cai. Eu vou dar um exemplo para você muito interessante. Vocês sabem que eu trabalho, né, com livro, não só vendendo livro, mas eu trabalho escrevendo livro também. Uma vez eu fiz um orçamento numa gráfica e eu passei para eles lá as informações. O livro tem tantas páginas e tal. E eu errei o número de páginas, vocês acreditam? Vamos supor que o livro tinha 102 páginas, mas era 104. Aí eu falei, eu passei errado. Em vez de 102 páginas, são 104. Eles falaram, peraí, aí muda totalmente o orçamento. Aí eu falei, mas muda muito o orçamento? Só 2 páginas? Não, ele fala assim, não, você está querendo imprimir 1000 livros. Se você coloca mais 2 páginas em cada livro, são mais 2.000 páginas, então vai encarecer muito, né? Aí eu falei, opa, legal. O que eu pensei então? Eu pensei assim, eu pedi para acrescentar 2 páginas, só que são 2.000 livros, são 2.000 páginas. Mas e se eu pedir para tirar então 10 páginas? Serão 10.000 páginas a menos. O que eu pensei? Eu vou retirar um capítulo final do livro, com 10 páginas, e vou reduzir drasticamente esse orçamento. E aí eu falei, olha só, vamos fazer o seguinte então, eu em vez de aumentar 2 páginas, eu vou tirar 10 páginas.
porque eu quero um valor mais em conta. Aí sabe o que eles falaram? Não, aí é o mesmo valor. Eu falei, é o mesmo valor? Que legal. 2.000 páginas a mais, eu pago a mais. 10.000 páginas a menos, eu não tenho desconto nenhum, é isso? Ah, é isso. Eu falei, então não vou fazer com vocês. Esse é o mesmo jogo que a gente vê do combustível. No dia que o combustível caiu 5% no exterior, aumentaram 5% aqui. Tá um jogo muito estranho. Isso poderia ser resolvido pelo fracking. Mas você acha que o mundo quer que o Brasil seja autossuficiente no petróleo e no refino e que tenha um preço honesto, correto? Claro que eles não querem. E porque muitos abutres não querem perder sua boquinha, que a gente não consegue solucionar vários dos problemas. Pesquisa um pouco sobre isso que você vai ver que pode ser um negócio completamente revolucionário e disruptivo, ok? O que você achou desse vídeo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas que tem que é bom. Valeu!